No episódio de hoje, o bate-papo vai ser com a Beth Lovatel. Ela é empresária, gestora de 5 lojas da Livraria Vanguarda em Pelotas e Rio Grande e também foi por 3 anos presidente da Câmara Pelotense do Livro, onde organizou a Feira do Livro aqui na cidade. O nosso bate-papo vai ser sobre amor por Pelotas, paixão pelos livros e também os desafios que é empreender aqui na nossa cidade. Eu sou a Camila Braga e esse é o podcast 360. Beth, bem-vinda ao podcast 360. Um prazer te ter aqui conosco. Fiquei honrada com o convite. Eu acho super importante, né, a gente trocar experiências e contar um pouquinho. E eu tenho certeza que vai ser um momento lindo. Vai, eu tô cheia de curiosidades. Apesar de já te conhecer um pouco, saber um pouco da tua trajetória, mas eu ainda tenho muitas curiosidades. Para começar, uma das minhas grandes curiosidades é que eu sei que tu és de Antônio Prado e como historiadora sei bem das heranças culturais, relação com a história italiana. Me conta um pouco o que tu carregas, o que a Beth carrega da cultura italiana em si. Então, Antônio Prado é a cidade mais italiana do Brasil, né? Conhecida, tem 55 casas tombadas pelo IPHAN, no centro histórico. Eu já estou em Pelotas há 29 anos, meu esposo veio para cá também. E a gente carrega muito a questão do trabalho, né? Da dedicação. Acho que esse sotaque também ainda mostra um pouquinho. Então, a gente gosta de mesa cheia. Coisa boa. Eu acho que essa questão das relações, né? A gente costuma voltar para lá sempre que a gente pode. A minha mãe ainda é viva, né? Mora Meus lá. irmãos moram lá. Minha mãe vai fazer 90 anos. Então, se vira, tem a hortinha dela, sabe? Então, acho que o italiano tem muito dessa questão de estar junto, sabe? E um vínculo muito forte com o trabalho. E eu acho que a gente trouxe isso para cá e faz com que esse também seja um pouco do nosso dia a dia aqui. E tu veio pra cá, pra Pelotas, pra trabalhar 29 anos atrás, foi isso? Eu tenho essa Isso. curiosidade. O que fez a Beth, então, ter esses 400 e tantos quilômetros de distância, né, da sua cidade natal e vir parar aqui em Pelotas? O que te motivou a vir pra cá? Então, o Gelson, meu esposo, ele já tá aqui há 39 anos, ele vai fazer. Então, ele veio para começar a Livraria São José, junto com um tio dele. E aí, a gente namorava na época, assim, em seguida. A gente já se conhece já há bastante tempo aí, desde os meus 14 anos, que a gente tem uma relação. E quando eu terminei a faculdade, então a gente decidiu que eu viria pra gente casar e seguir nossa vida, enfim. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ele na Livraria São José, dentro da Católica. Então, comecei a estruturar, assim, a minha formação é TI. Isso que eu ia perguntar, tu falou ali, terminou a faculdade, onde que tu fez a tua faculdade? Em Caxias. Um pouco distante, aparentemente, pelo menos, do mundo dos livros. Sim, então, na verdade, eu comecei organizando a estrutura dele, assim, a estrutura da livraria que existia. Fiz o primeiro sisteminha da livraria, Não é tão distante, não! Não. Organizei, né, essa estrutura. Naquela época, a gente tinha um computador. E a questão dos livros, a gente tinha muitas informações, a gente precisava organizar aquelas informações. Então, eu sempre fui muito ligada a isso, né? Eu trabalhava na Marco Polo, meu grande ensinamento, né? Na parte de desenvolvimento mesmo, de sistema, com programação. Então, acho que todo esse meu conhecimento eu trouxe pro negócio. Então, eu comecei a estruturar, basicamente, essa parte da livraria quando eu vim. E aí, claro, passou um tempo, a gente abriu a Vanguarda, a gente está há 26 anos no mercado, e aí, a partir daí, mais ainda, né? A questão de fazer o acompanhamento, a implantação de sistema, sempre essa análise, porque a gente tem muita informação sobre os livros, né? Sim, e tô percebendo aqui pela tua fala, que então a tua entrada na Vanguarda foi por uma questão mais burocrática, mais de sistematizar a livraria. Isso, Mas eu sei que hoje tu és uma grande amante dos livros. Sim, não tem como não. E essa relação de amor, ela começou
começou vivenciando a livraria, o mundo dos livros, ou não? Já tinha esse apreço aos livros antes mesmo de ter esse negócio? Não, eu sempre fui estudiosa. A minha família, né? Minha mãe comprava as enciclopédias, e o meu pai também. Então, eles sempre estimularam muito para que a gente estudasse e se aperfeiçoasse. Para isso, os livros sempre fizeram muito parte da minha vida, assim. Eu, na faculdade, era a pessoa que vivia na biblioteca, tinha meus preferidos, assim. Eu sempre tive um contato com os livros, sempre tive a minha estante de livros em casa. E claro, com a questão da livraria, do produto em si, né, do negócio, esse amor só foi crescendo. E, na verdade, assim, ampliando, eu acho. Nesse tempo todo também, o mercado também foi mudando, né? O mercado infantil cresceu muito, Muito. tem muitas novidades, muitos lançamentos, toda a parte de literatura. Então, isso fez com que eu também me envolvesse, porque no início a gente não tinha tantos funcionários, né? A gente sempre foi muito próximo do negócio. Eu acho que isso também é uma herança muito do italiano, sabe? De estar Sim. sempre muito próximo e envolvido com E, o próprio negócio. e uma característica muito forte da Livraria Vanguarda mesmo, de ter esse caráter mais pessoalizado, da gente se sentir Isso. mais em casa mesmo. Por vezes a gente se conecta com um ou com outro atendente da equipe e traz essa conexão. Isso é muito bacana. E com certeza isso vem da gestão que vocês passam, né? Dessa questão cultural até. Sem Vou dúvida, isso é conectar. importante pra gente, que eles tenham essa relação. Então, a gente gosta que as pessoas que chegam até a vanguarda não encontrem somente o livro que ela foi buscar, né? Que a gente possa efetivamente contribuir, que os vendedores possam ofertar novos livros, novos lançamentos. Então, fica uma troca interessante, né? Uhum. E o que tu levas assim para tua equipe sobre essa cultura da vanguarda? Quais são os princípios da empresa que vocês carregam e que faz questão de passar para tua equipe? Então, a gente faz treinamentos bem frequentes, com toda a equipe. Uma das coisas principais que acontece no nosso negócio desde sempre é essa escuta ao cliente. Então, entender o que o cliente está buscando para a gente poder contribuir. Porque a gente nasceu dentro da Universidade Católica. Sim, Então, com os livros bem técnicos, né? Então, toda a formação da pessoa vinha eram bons professores e bons livros, né? sim. Então, hoje a gente tem muito mais uma expansão com internet e tudo isso. Então, a gente sempre escutou muito qual era o lançamento, qual era o autor. Isso é importante. Então, a gente fala assim, se o cliente vem até a gente procurando alguma coisa, eu preciso dar uma resposta, mesmo que seja, olha, dessa vez eu não vou te atender, mas eu preciso ter essa relação aberta com o cliente. Como faz parte do dia a dia de vocês essa expansão, hoje vocês têm quantas lojas aqui em Pelotas e Rio Grande? Quantas ao total? Então, a gente tem 3 lojas em Pelotas, né, na frente da Universidade Católica, ali na Gonçalves Chaves, que é a nossa matriz, a nossa primeira vanguarda. A loja do Shopping Pelotas, a gente inaugurou junto com o shopping, onde a gente teve uma expansão de público também. A gente conseguiu expandir o público que a gente atingia, muito mais, adolescente, jovem, tudo isso. A gente abriu agora, dia 29 de agosto, também um espaço no Rooftop Vanguarda, que é no edifício Vanguarda do Parque Una. Então, é uma proposta totalmente nova, onde os livros estão inseridos aí em todos os ambientes, né? Onde as pessoas podem aproveitar, jantar do lado dos livros. É um espaço bem integrado com eventos. O nosso auditório, por exemplo, tem estante de livros em todo o espaço. Então, aqui em Pelotas a gente tem 3 lojas. Em Rio Grande, a gente tem uma loja na Neto Uhum. e outra no Shopping em Partage. Então, são Isso espaços incríveis lá em Rio Grande. cada um com suas características peculiares. Sim. Quantos funcionários aqui em Pelotas, mais ou menos, vocês têm aqui? Em todas as lojas, a gente tem mais de 60 funcionários. Uhum. Porque a gente tem toda a parte logística também, né? De distribuição, a gente concentra o nosso estoque de distribuição
e aí a gente faz entregas diárias. Com isso, a gente consegue ter um volume maior de produto à disposição do cliente nas lojas. Tu sabe me dizer quais diferenças de Pelotas para Rio Grande? O que mais procuram em Pelotas e Rio Grande? Tem essa curiosidade. Sim, a gente percebe até na própria cidade em Rio Grande, a loja do centro e do Partage tem diferenças, assim, a gente consegue perceber que a literatura espírita é maior Nossa, em Rio Grande, surpreendente. que Pelotas, e aqui a gente trabalha um pouco mais a parte técnica também, eu acho que em função, a gente tem, né, Católica Uhum. Federal e fora todas as outras online, mas a gente consegue trabalhar também mais a parte técnica por aqui. Que legal. E, Beth, sobre a questão do rooftop. Vamos falar um pouquinho desse novo empreendimento. Da onde surgiu a ideia de conectar livros, gastronomia e uma experiência nova aqui para o Pelotense? Então eu vou falar um pouquinho, né, como é que a gente foi lá para o Parque Una. A gente Uhum. tinha, em plena pandemia, a gente tinha 3 espaços de depósito de logística. E estava muito complexo para a gente poder atender isso de uma forma que a gente gostaria. Então, o, o Gelson conversou com o Fabiano, da Idealiza, porque a gente já tinha um terreno lá no parque, que a gente estava interessado em ir para o parque. Ele disse, pô, mas uma logística aqui, né? Num espaço que é tão privilegiado, até foi uma surpresa para ele, assim. Então ele disse, então vocês venham para cá e a gente vai construir um edifício onde vocês vão estar no térreo e vão ser a âncora da Rua Coberta. Então, com o edifício Vanguarda, o Plex, o Flow e os 2 Orbes que vão entregar, a gente vai estar num núcleo do hub corporativo com 800 salas comerciais. E a Vanguarda está no térreo. Então, eles construíram um edifício onde eles construíram um terraço, um rooftop. Quiseram que a livraria assumisse aquele espaço, que num primeiro momento seria só uma cafeteria, ele foi projetado para ser uma cafeteria, e com algumas salas de reuniões para atender a demanda do próprio parque, assim, né? As pessoas Uhum. com espaços menores e querem uma sala de reuniões para poder convidar mais pessoas para fazer suas reuniões. E a gente assumiu esse espaço. A gente se interessou por outras salas do 12º andar, para que a gente mudasse o nosso administrativo. Então era um pouco isso, assim. A gente fez um investimento lá, porque a gente acredita no parque, né? Acabou fazendo um investimento, e aí surgiu a questão do rooftop. E aí, por que ficou edifício Vanguarda? Porque o Fabiano disse, não adianta a gente escolher um outro nome, as pessoas têm um vínculo muito forte com Uhum. vocês. Então, independente do nome que a gente escolher, as pessoas vão dizer, vamos para o prédio da Vanguarda. Exato, carrega já É, um valor simbólico muito forte, né, a livraria. a gente atende muitas gerações, desde a pessoa da católica, que teve filho, comprou livro para os filhos, que a gente vendia didáticos, e aí esse filho cresceu, foi estudar na universidade, foi cliente da livraria, já tem outro filho, então 3 a 4 gerações é muito comum. Então as pessoas ficam com esse vínculo. Ficou edifício Vanguarda, e aí a Idealiza criou um edifício temático. A gente tem o hall dos escritores no térreo, o terraço cultural, que é o rooftop. E a partir daí a gente começou a desenvolver e pensar o que a gente gostaria de entregar para a comunidade, né? De que forma que também a literatura está se modificando. E quais os horários de funcionamento do rooftop? É das 8 da manhã até as 23 horas. Então começa com café durante o dia. Agora, já em seguida, a gente já vai estar com almoço e com. Aí tem o happy hour, né? Porque a Uhum. vista de lá é incrível. E o jantar. Então, na verdade, esse espaço integrado. Então, a gente criou uma sala de reuniões da Vanguarda, por exemplo, que faz com que as pessoas também possam fazer locações. A gente tem 3 salas que podem ser usadas para locações, um auditório para 40 pessoas, um lounge. Ah, Então, dá para fazer vários tipos de eventos. vários tipos de eventos. As Interessantíssimo. pessoas também podem locar o espaço como um todo, né? O rooftop não fica disponível ao público todos os dias, porque a gente tem eventos privados que estão acontecendo lá.
Mas me deixou curiosa para conhecer. E o que chama atenção, Beth, essa expansão da vanguarda em tempos que está cada vez mais difícil de ter novos leitores, né? Os dados, os números nos mostram isso. No Brasil deu uma certa diminuída no número de leitores e também para a concorrência com as compras online. Quais Sim. são as estratégias que a vanguarda pensa, então, para fidelizar os seus leitores e para acolher novos leitores também? Então, a gente tá mais próximo das pessoas, né? Então, a gente consegue perceber que esse é um movimento que é importante, assim, não as pessoas só irem até a vanguarda, né? A vanguarda também ir às pessoas de outros formatos. E um deles é que o livro, ele já faz parte da nossa vida. Por mais que a pessoa diga que não gosta de ler, se ela for olhar e fazer uma análise mais geral, o livro já participa da vida dela, desde o estudo, Verdade. né? Então, eu gosto de falar que não gosta de ler quem não teve uma boa experiência com a leitura. Já é uma frase famosa tua. Isso. E a partir daí, é conectar as coisas. A gente tem que ter uma boa experiência, a gente tem que gostar do que a gente vai fazer. A partir daí, a gente consegue fazer essas conexões. E trazendo muitas novidades para cá. Então, acho que o público pelotense, né, e da região valoriza o nosso trabalho. Por isso que a gente consegue também tá sempre ativo. A gente sabe, sim, que a internet atrapalha bastante, mas a gente tem muita esperança que a Lei Cortês, que fala que no primeiro ano os livros só podem ser vendidos com 10% de desconto. Isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar o produto livro, né? Isso acontece na França, na Alemanha, na própria Argentina, que tem milhares de livrarias. Eu Então, desconhecia essa lei. Então, a partir daí, já existe, mesmo a lei não estando aprovada, já existe um movimento no mercado nacional para que a gente consiga organizar esse fluxo, né? Porque os nossos concorrentes de marketplaces, eles querem o cliente livre para vender outras coisas. Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, essa briga por descontos, né? Que são, muitas vezes, é muito maior do que o que a gente compra, faz com que o preço do livro também suba. Então, as coisas são muito integradas, assim. Então, é importante a gente passar isso para o cliente. E para que ele também possa valorizar, né, o mercado local, uma livraria local, que tem tantos funcionários, que gera retorno para a cidade. E eu costumo dizer, para complementar a tua fala, que ir até a livraria é uma experiência. O livro em si, obviamente, é o produto final, tu vai ler, tu vai fazer a reflexão depois da tua leitura. Mas ir até a livraria, experienciar, chegar com tempo na livraria, sentar um pouquinho, escolher. Eu tenho meu cantinho lá na livraria do shopping, que eu gosto muito, que é o mais pro lado da porta, inclusive. Então, é uma experiência gostosa, é um momento de prazer. Então, ele vai muito mais do que a compra do livro em si. É um processo ali, uma vivência muito bacana dentro dos livros que eu levo também para minha família. Que o Rafa, desde pequenininho, ele participava da Hora do Conto. Nós toda sexta-feira comprávamos um livro. Então, criou um laço afetivo também. Então, olha só, não só o livro em si. É maravilhoso. Mas estar lá vivendo esse processo dentro da livraria, que eu acho muito bacana. Eu acho que é uma grande sacada ali da vanguarda. Faz uma diferença, né? Essa conexão familiar. Porque, como tu disseste, a literatura infantil está cada vez mais alta. E eu sou professora, também vejo que os pais incentivam muito, a escola também incentiva muito a leitura. Mas a gente sabe que muito melhor que o incentivo é o exemplo. Isso aí. Então, do que além de comprar os livros para as crianças, por que os pais também não vão junto e também fazem suas compras para que todos os pais possam ter essa oportunidade de criar essa memória afetiva com seus filhos? É maravilhoso. E é importantíssimo, assim, as crianças que já têm esse dia a dia desde a infância, elas têm um grande posicionamento. Qual livro marcou a tua vida? Eu gosto muito do livro O Essencialismo. Vai para um lado mais espiritual. Isso, eu vou pro lado espiritual, assim, eu leio bastante coisa nessa área também.
Mas eu acho que o essencialismo é para a vida, assim, para a vida ser mais leve. Eu acho que eu tenho muito essa busca para mim, eu procuro trazer isso para minha empresa, para as relações entre clientes, funcionários e tudo isso, assim. As pessoas que chegam até mim é para simplificar as coisas, eu acho que tem muito disso. Fiquei pensando, Uhum. quando eu pensei, vou fazer essa pergunta pra Beth, e eu também fui nas minhas memórias afetivas, assim, qual será o livro que marcou a minha vida? Foi um livro que eu comprei na Vanguarda. Eu já era adolescente, a minha infância foi mais marcada pelas leituras de gibi. E aí, na adolescência, eu comprei o livro Caçador de Pipas. Aham. O livro é de 2003, mas eu comprei ele em 2005 ou 2006, acredito eu. Então, Best-seller. um best-seller, e aquele livro me impactou muito pela Uhum. questão das escolhas, né, que a gente faz durante a infância, a questão de como pesa as decisões tomadas na vida de criança, de pré-adolescente, como pesa Uhum. depois na vida adulta, né? É São verdade. reflexões que a gente faz muito fortes. Isso me impactou bastante a minha vida desde então. E esse ano de 2005, quantos livros tu já leu, tu sabes? Eu acho que eu li uns 5 livros. Bastante para essa vida corrida, para fazer a gestão Uhum. de 5 lojas, né? E é o momento de pausa mesmo. Eu gosto muito de ler, assim, eu acho que às vezes quando eu tenho que tomar alguma decisão e eu tô com várias coisas na minha cabeça, assim, eu gosto muito de ler à noite. Então eu escolho várias coisas, eu normalmente tô lendo 2 ou 3 livros Ah, eu juntos. sou dessas também, Beth. Mas é para pensar, sabe, é para tentar refletir e trazer o que eu tô precisando nesse momento. Agora, efetivamente, eu tô lendo algumas coisas mais técnicas, porque eu gostaria de mudar. A gente tá com várias reflexões novas em relação à gestão, então eu tô lendo algumas coisas um pouco mais técnicas. Então, Beth, me dá uma dica aí. Por que um pessoal pode encontrar lá na Livraria Vanguarda que tu indicas, que tu recomendas? Então, eu gosto muito da Ana Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Então, é um livro leve, que também traz muitas relações, pensamentos. Eu gosto muito dela. Eu gosto dessa autora. Esse livro eu ainda não li, mas é famosíssimo. As minhas É. amigas que são psicólogas, psicanalistas, recomendam muito ela. Ela é uma das autoras da Casa do Saber, né? Aham. E tem o Oração para Desaparecer, da Socorro Ascioli também, que é um livro muito sensível também, e fez muito sentido, assim, uma das leituras que eu acabei fazendo nesse ano. Então fica aí 2 dicas de Duas. 2 autoras. E vou anotar porque são 2 livros que eu não li ainda. Aham. Já tenho motivos para ir na Vanguarda para Ótimo. visitá-los. Beth, então a gente está falando de uma trajetória da Vanguarda já de mais de 25 anos, uma trajetória bem longeva, marcante aqui para a cidade de Pelotas e também uma trajetória com premiações. Sei que há pouco tempo atrás a Vanguarda recebeu uma premiação nacional e eu queria que tu me contasse um pouquinho dessa premiação. Sim, foi uma surpresa linda. A gente foi indicado pelo Publish News, Catavento. Eles criaram esse prêmio. A Vanguarda foi a primeira livraria nacional que recebeu nacionalmente. Então, foi uma indicação como livreira. A gente tinha que apresentar uma livraria. A gente acabou apresentando a nossa loja do Shopping Partage, que é maravilhosa. E também é mais ampla, tem auditório, né? Super elegante, assim. E aí, no mesmo ano, a Vanguarda também recebeu o prêmio de comerciante do ano pela CP. Então, foi uma surpresa boa, porque a gente fez 25 anos e a gente acabou recebendo esses 2 prêmios. A gente recebeu ano passado o prêmio da CP e no ano anterior a gente acabou recebendo o prêmio do Publish News. Mas o que acontece em relação ao prêmio da Publish News, assim? A Vanguarda sempre foi muito ativa no mercado livreiro. A gente tem uma excelente relação, né? A gente trabalha também muito com consignações e a gente é muito sério e muito criativo. Então, a gente acaba sendo essa referência nacional. E então, foi muito interessante para a gente conseguir ver que o nível do trabalho que a gente realiza. Mesmo tanto aqui, né, no interior, na ponta, saindo dos grandes centros. Então, acho que foi muito impactante, não só para a gente, assim, até para o próprio público dos grandes centros, onde teve esse reconhecimento.
É impactante, porém não é surpreendente, porque dá pra ver nos teus olhos que brilham quando tu fala em livros, né? Aham. E eu sei que ele brilha não só pela vanguarda, e sim pelo teu apreço à literatura, a Amo. propagar a vontade do que os livros permaneçam dentro da nossa sociedade. Sim, é que eles modificam a vida, né? E me conta como é Hum. que esse teu amor aos livros, ele perpassa, então, a vanguarda. Vamos falar um pouquinho da Feira do Livro. Qual é a tua relação com a feira? Então, eu fui presidente da Câmara Pelotense do Livro, que é a entidade que organiza a Feira do Livro. Na verdade, eu fui convidada para na retomada pós-pandemia, né? Tava um momento difícil. E eu acreditei naquele momento, eu acreditava que a gente precisava mudar um pouco o formato e transformar a feira muito mais numa feira muito mais cultural, Uhum. né? Então eu assumi esse desafio com esse objetivo. A gente foi em busca, né? Trouxe vários escritores, fomentando sempre desde a literatura infantil, dos eventos, mas fazer com que as pessoas que gostam do contato físico do livro, que fossem para a praça, que participassem de bate-papos. Então, isso acontecia, mas eu acreditava que ela poderia ser maior. Sim, eu como uma Ah, frequentadora da Feira do Livro, frequento há muitos anos, fiquei surpresa conforme os últimos anos de ver pessoas que não frequentavam a Feira do Livro estarem lá. Elas sim. iam por outros motivos. Ao meu ver, a feira ficou mais pop, né? Desde a Uhum. tua inserção ali, né? Isso. Que trouxe outras maneiras de acolher o público pelotense, que isso é super bacana. Que o livro, por vezes, as pessoas vão comprar livros, mas também vão pela essa questão dessa conexão cultural, seja ela na arte, na Isso. música, ou até Justamente. mesmo num simples encontro para tomar um café. Aham, é isso. A feira já traz esse formato. E o ano passado, a Feira do Livro fez 50 anos, a gente fez uma feira festiva, né? O professor Manasco que é o pai do Eduardo Leite, né? Foi o patrono e o orador do evento. Então a gente teve várias comemorações assim. E Pelotas valoriza muito esse espaço. E eu acho que eu contribuí bastante. E a partir daí eu disse que agora eu precisava também focar muito mais no nosso negócio, né? 5 lojas, muitos funcionários e um mercado que está sempre em grandes mudanças. Eu sentia que eu precisava estar mais próxima, do meu negócio. E sobre o empreendedorismo feminino, se falasses durante a entrevista que a vanguarda começou, tu veio acompanhar o teu esposo, mas hoje a gente te vê muito mais à frente dos negócios. Como é ser mulher e empreender em Pelotas? Uau! Eu acho que a gente tem que ter muita coragem, né? Eu acho que o momento pede que a gente tenha coragem de colocar em prática o que a gente acredita. Então, eu acho que no meu dia a dia é o que eu faço, assim. Eu procuro centrar muito no que faz sentido para mim, quais são os meus valores, o que que eu acredito e também de que forma que eu consigo visualizar que eu posso transformar o que eu estou buscando, né? Eu acho que a vida é um eterno aprender. Só que a gente não pode ficar repetindo Uhum. os mesmos aprendizados. Quando a gente trabalha com essa leveza, né, com essa conexão com as pessoas que estão mais próximas, o negócio se torna mais fácil. E o empreendedorismo em si é o dia a dia, é a forma como tu tá preparada para tomar decisões e para fazer direcionamentos, né. Ter um negócio hoje é uma tranquilidade quando tu tá disposto a assumir todos os Os riscos riscos, que são muitos. Eu me considero muito mais, inovadora e o mundo mudou. Relações mudaram, né, as relações de trabalho, as relações de estudo, as relações de vida, as relações de pai e mãe, tudo isso mudou e a gente precisa estar sempre com essa disposição dessa mudança. E isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim, né, eu gosto muito do autoconhecimento, os livros me mostram isso todos os dias, as pessoas me mostram isso todos os dias, então eu transfiro isso para o meu negócio. E assim, ó, a gente consegue dividir, assim, eu hoje estou muito mais à frente, da livraria como exposição e o meu esposo
faz toda a parte mais interna. Então, a gente consegue fazer uma comunicação, né? Eu acho que a gente não pode, como empresário, se sentir sozinho. A gente tem que sair desse lugar. E tu vê aqui em Pelotas então, de não se sentir sozinho, tu consegues ver essa rede de apoio entre os empreendedores? Está crescendo essa rede de apoio, mas eu acho que a gente tem que estar próximo das pessoas que vão contribuir com as nossas dúvidas, né? Seja o nosso contador, seja o nosso advogado, seja um outro colega, né? A gente tem que sair desse espaço que a gente precisa resolver tudo. O empresário, ele precisa estar aberto para que possa chegar até ele soluções de formas mais fáceis. E eu acho que eu sou muito aberta a isso, assim. Então, muitas coisas acontecem, as coisas chegam até mim para que eu possa, sim, fazer essas conexões, assim, ser esse caminho muitas vezes. E até mesmo... Mas é desafiador. Tem dias que são mais difíceis e dias que são mais tranquilos, mas eu acho que eu estou disposta a assumir isso e ter essa coragem, como eu digo. Que bom, e nós agradecemos pela essa coragem, porque a cada passo de coragem teu, um empreendimento novo e uma experiência nova para nós, consumidores. E eu acho que Pelotas merece, sabe? Pelotas nos entregou muito e é pra gente um prazer enorme estar sempre inovando e fazendo com que todo mundo cresça junto. Que bom. Olha só, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, que foi muito gostoso e passou muito rápido. Eu teria muitas outras perguntas para te fazer, mas elas ficarão para um próximo encontro nosso aqui. Okay. Topas uma conversa rápida, uma brincadeira, um jogo rápido aqui de palavras comigo? Claro, vamos lá. Vamos lá. Então, agora vamos ao quadro Às 10 do 360. Me fala um livro que mudou a tua vida. A Bíblia. Boa! Muito bom. Um hábito que não abres mão. Família. Estar próximo da família. Uma inspiração como empresária. O meu pai. Uma palavra que define Pelotas. Aconchego. Um café ou um chimarrão? Um café. No rooftop? No rooftop. Um lugar especial aqui na cidade? Rooftop Vanguarda. Um autor ou autora que indicas para todo mundo? O autor do Pequeno Príncipe. Boa, um clássico. Um clássico incrível. O maior aprendizado nos últimos anos, Beth? Uau! Nos últimos anos, que a vida é no hoje. Nossa, impactante, uma frase curta e impactante. Um hobby que praticas? Treino. Caminhada, de treinar, faz muito bem. Faz bem pra mente e pra saúde, né? Sem dúvida. Um desejo para o futuro da leitura aqui em Pelotas, Beth? Que o livro seja um grande companheiro, assim. Uma busca para satisfação, para descanso, sabe? Que a pessoa desliga o celular e pegue um livro. Boa. Difícil, mas é um bom conselho aqui para quem está nos assistindo. É isso, que o livro seja um companheiro. Beth, eu adorei te conhecer um pouco mais, por mais que eu já te conhecesse um pouquinho, mas como eu falei no início da nossa conversa, por estar vivendo na Livraria Vanguarda há muitos anos, ser cliente da Vanguarda, eu já sentia uma familiaridade, uma conexão entre a gente. Então, hoje, saber um pouco mais da tua trajetória, saber do teu olhar como empreendedor aqui em Pelotas, me deixa muito feliz e grata, então, por ser uma cidadã pelotense, né? Sim, já posso te considerar. Já me considero. Eu que agradeço, é sempre um prazer contar um pouquinho mais, né, de mim, das coisas que me movem, e a gente já fez vários projetos também, né, Camila, juntas, assim, de uma outra forma, acreditando nas mesmas coisas. Então, eu queria muito te agradecer aqui o espaço do 360 e dizer que é um prazer estar aqui. As portas ficam abertas para quando quiseres voltar. Ok, muito obrigada.